2023, eu estava sentado exatamente lá atrás e, ao mesmo tempo, aqui na frente. E eu fiquei aqui na frente, compartilhei com alguns momentos muito incríveis. E depois eu fui lá para trás para interagir também, porque eu sou de Vitória, conheço muita gente aqui. Só para confirmar, quem me conhece aqui, levanta a mão, por gentileza. Boa, tem uma galera que não me conhece, então vai ser irado. E nessa virada de chave ali, do ano de 2023, 2022 para 2023, eu tinha estabelecido algumas metas. Eu tinha entendido que a gente já fazia palestra, já fazia algumas transformações na vida das pessoas, mas eu falei assim, eu vou me dedicar ao máximo. E o conteúdo das 3 bases foi tão incrível, tão diferenciado, que pôde proporcionar ali uma expansão de mentalidade muito grande, muito grande. E isso me encantou de uma forma maravilhosa. Então eu falei, cara, a gente pode sim, a gente pode fazer o que a gente quiser nessa vida, dependendo da disciplina, com o hiperfoco, a transformação. Então, estou aqui hoje, vou contar um pouco da minha história, espero gerar transformações, gerar uma experiência de diferença, mas, acima de tudo, plantar uma pequena semente. Porque todos nós temos sonhos, objetivos, só que muitas vezes o nosso meio, as pessoas que estão à nossa volta, são as próprias pessoas que vão sabotar a gente nesse processo. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, pô, você vai falar em público, você vai subir no palco, falar de borracharia? Eu falei, não vou falar de borracharia, cara, vou falar do meu sonho. E quando eu transformo meu sonho em realidade, eu posso ser inspiração para essa galera toda que está aí. Porque todo mundo tem um segmento. E o importante é sempre o resultado que a gente tem. Então, acho que estar aqui hoje, num evento maravilhoso, está muito mais bonito do que o ano passado. Não que o ano passado não seja incrível, mas esse ano está maravilhoso. E eu falo exatamente essa frase, que é: a vida ela só proporciona oportunidade a partir da nossa expansão de mentalidade. Porque se a gente não expandir a nossa mentalidade, o que resolve? O que adianta? O que vocês vieram fazer aqui nesse evento maravilhoso, incrível? Expandir a mentalidade. E depois que a mentalidade expande, ela não volta mais. Eu sempre quebro um pouquinho a forma de fazer palestra, porque eu não tenho um roteiro perfeito. Eu vou no feeling, eu vou no sentimento. E como a gente é verdade, vivência o tempo todo, eu queria compartilhar aqui com vocês, até tirando do meu tempo para falar de outra pessoa. Uma pessoa que ela tem uma dedicação tão grande, ela motiva tanto, ela transforma tanto a vida das pessoas, mas ela transforma sem ela saber, muitas vezes. E essa pessoa ela começou a fazer um processo de treinamento que, na época, ele ia lá na borracharia falando, Leandro, cara, eu não consigo pular corda, tenho uma dificuldade incrível, cara, que negócio difícil, eu não consigo nadar, não consigo isso, não consigo aquilo. E ele foi treinando. Todos os dias, alimentação, horário para dormir, horário para acordar, metódico. Eu falei assim, você está doido, cara, eu não consigo ser igual a você nunca. Você é o rei da disciplina e da dedicação. Por quê? Porque ele tem o foco. Foco no objetivo. Foco no o que vai fazer ele feliz. E ele treinou, e treinou, e treinou, e treinou, e treinou, e participou de um mundial. E aí ele foi muito bem, ficou em 11º na época. E ele falou, não está bom não, eu sou o 11º homem mais bem condicionado do mundo. E ele falou, não está bom. E treinou de novo, treinou de novo, de novo, de novo. E aí ele foi para 6º mais bem condicionado do mundo. E eu falei, agora ele vai desistir, porque é um ano muito metódico, tem que fazer muito. E ele treinou, 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 treinou. E quando ele foi que eu falei, esse cara vai ficar em primeiro, porque ele está nesse ano mais bem preparado, pega a Covid, no dia mais importante da vida dele. Então, como que você ressignifica uma coisa que você tinha denominadores, estatística, você tinha referências que você ia ser o primeiro do mundo, e nesse momento acontece uma adversidade que você não tem como administrar isso só mentalmente. E aí ele saiu, treinou, 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 e aí ele se torna o 2º homem mais bem condicionado do mundo.
Aí eu falo, parou. E ele não. Continuou treinando. E aí ele falou, agora, Leandro, tem uma vantagem, porque virou a distância, porque a minha categoria é X a X, agora eu estou a X a X, então eu sou o mais novinho dessa galera. E é o cara sarado, mano, bonitão. Para a idade que ele tem corpo que é mais bonito. Se eu posso falar que é um dos corpos mais bonitos aqui, de dentro dessa plateia toda dele. Eu queria compartilhar que você é inspiração para mim, mano. Você é inspiração, Leonardo Rodrigo. Você é um parceiro, parabéns. Segundo homem mais bem condicionado do mundo, Léo. Esse cara é disciplinado. Queria só compartilhar isso porque você gera transformação na vida das pessoas sem você saber. E eu vou passar esse videozinho só para vocês entenderem um pouquinho, é muito rápido. Um garoto de 13 anos não queria ser borracheiro, mas se vê abrindo sua primeira borracharia após a insistência de seu pai e o apoio de um amigo que oferece ser seu sócio. Esse jovem mergulha de cabeça e vivencia vários desafios administrativos com 30 anos de jornada de aprendizados e evoluções. Ele mergulha de cabeça em estudos assíduos através de centenas de livros, mentorias, palestras e eventos, ensinando-o a ser um empresário de sucesso e transformar a dor em uma oportunidade. Com uma visão ampliada, ele traça um objetivo audacioso: ter a melhor borracharia do Brasil. Nessa jornada, ele encontra sua futura esposa, expandindo ainda mais suas perspectivas. A chegada da filha e o crescimento do negócio levam-no ao Shark Tank, onde a sua borracharia conquista um sócio e destaque nacional. Hoje, ele não é apenas um empresário, ele é triatleta e Ironman em uma das provas mais difíceis do mundo. É também mentor, palestrante e ajuda empreendedores a buscarem sua alta performance e seu sucesso pessoal com uma mentalidade inovadora, ensinando tudo o que ele sabe. Sua jornada é um testemunho inspirador de resiliência, determinação e prosperidade. Seu nome: Leandro Freitas. Rapaz, eu não sei por que eu me emociono. A galera fala que eu sou muito manteiga, mas eu falo, eu quero morrer sendo manteiga, porque o ser humano é feito de emoção. É feito desse sentimento maravilhoso que vem dentro do nosso coração e a gente vibra de uma forma maravilhosa. Eu posso fazer isso 50, 100 vezes igual eu fiz esse ano. Me dediquei ao máximo, entreguei ao máximo, transformei a vida de pessoas incríveis. Só que o sentimento sempre vem porque eu só queria ser alguém. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a primeira base é a nossa família. Entender que as pessoas que estão à nossa volta, minha esposa está ali agora, é entender que a estrutura de um homem tem que estar do lado de uma mulher, dos filhos. E esse valor dessa primeira base, para mim, é extremamente importante. Mas para mim estar muito bem com eles, eu preciso estar muito bem comigo. Porque não adianta eu estar bem com eles e não estar bem comigo. É o que acontece com muitas pessoas. Se deixa, entrega tudo para as outras pessoas que amam, mas acaba não se cuidando. Acaba não gerando valor para a própria pessoa. E acontecem algumas coisas muito interessantes nesse sentido. E eu sei que a borracharia, para mim, ela é a minha universidade, é a minha graduação, é meu doutorado, meu pós-doutorado. Por quê? Porque todos os dias eu me conecto com pessoas. Imagina eu ter a oportunidade de conectar com pessoas. Imagina eu ter a oportunidade de aprender com pessoas. Então eu tenho um negócio que me ensina a ser um ser humano melhor com pessoas. E em crédito eu recebo para isso. Olha que maravilha. Só que se eu não ressignificar tudo isso, eu não vou entender. Então essa frase é uma frase que me impactou muito, porque eu estava lendo nesse processo de evolução mental, espiritual, e tinha um livro que falava bem assim, que as pessoas, elas são todas as informações que você precisa dentro de uma só. Só que você só consegue fazer isso se você conseguir fazer o quê? PPS. Perguntas poderosas de sabedoria.
Então você tem 3 frentes. Você bota 2 e tem 3 frentes. Você perguntas idiotas, você vai ter respostas idiotas. Perguntas medianas, você vai ter respostas medianas. Perguntas inteligentes, você vai ter respostas inteligentes. Não tem como. A mente, ela entrega o que você pede. E tudo que acontece, acontece primeiro a... Você vive a... Quantas vezes o Léo já sonhou com esse primeiro lugar? Quantas vezes momentos de angústia, de tristeza, de não querer fazer, ele lembra, eu quero fazer, e vai lá e faz. Por quê? Porque você tem que ter um denominador para subir o 7 cume. Qual a dificuldade disso? Olha o nível. Mas eu não pergunto, nossa, você é doido. Eu pergunto, como você fez? Quais foram os piores momentos? Porque aí eu tento aprender o máximo possível com ele para não errar. Lógico que meu corpo tem que se transformar nesse processo. E eu coloquei, para somar tem que dividir. Eu cheguei para um cliente muito rico que ganhava 200 pau naquela época, uns 20 anos atrás, e fiz uma pergunta para ele: irmão, se eu puder remendar seu pneu, passar pretinho, resolver de uma forma bacana, você me deixa um aprendizado? Porque eu entendi que cada pessoa é uma enciclopédia, se eu puder e souber extrair cada momento dela. E ele falou, deixa sim. E eu consertei o pneu dele, passei pretinho, deixei perfeito. E aí ele estava indo embora. Eu falei, para. E o meu ensinamento? Para somar tem que dividir. E foi embora com o carro. Eu falei, o quê? Para somar tem que dividir, para somar tem que dividir. E não entendi, mas o cara era tão rico que a autoridade dele me fez refletir novamente. Para somar tem que dividir. E eu continuei com aquilo na cabeça. Passa tempo. E eu comecei a fazer um atendimento para um cliente, atendimento para outro, e eu comecei a ir num posto de gasolina que me indicava todo dia. O cara me indicava, ele me dava pelo menos uns 10 a 15 mil reais a cada 6 meses, só de indicação. E eu falei, estava com uma grana, tirei do bolso, falei, cara, esse cara me indica direto, toma aí, irmão, uma grana para você. Ele, não, Leandro, eu gosto de você pra caramba, você é um cara de gente boa demais, eu faço porque eu gosto de você. Eu falei, não, irmão, toma aí. O estalo veio, para somar tem que dividir. Tudo mudou a partir daí. Tudo mudou porque a maioria das pessoas está interessado no quê? No vem para mim. E o dividir? E a entrega? O tempo todo, a gente está aqui numa reunião maravilhosa, centenas de pessoas. O quanto que você dividiu para um amigo que está do seu lado, para a pessoa que está nessa busca do processo de evolução? Então, um aprendizado. Essa é a transformação da borracharia, o começo dela. Vou passar de um contexto assim bem bacana, porque eu já ganhava grana quando eu estava nessa época. Eu já ganhava uma grana. Só que a minha mentalidade, ela não tinha mudado. E qual foi a dor? Todo mundo muda por uma dor, cara. A maioria das nossas decisões é feita por dor, não é por prazer. A gente não muda por prazer. É muito difícil mudar por prazer, é dor. E a minha dor maior é que eu namorava com uma menina muito rica e tinha uma separação muito grande na época de status. Eu era o borracheiro e a filha do cara namorava com o borracheiro. Se eu fosse ele, eu também não gostaria que ele namorasse que a minha filha namorasse com o borracheiro. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com aquele sentimento dentro de mim, porque eles conseguiram afastar de um jeito e aquilo foi a melhor coisa. Por isso que seja grato pelas coisas difíceis que vocês estão passando hoje, porque com certeza absoluta está só moldando você para ser uma coisa muito maior. Sempre. Então, eu entendi esse jogo e eu falei, cara, então eu preciso entregar mais. E como eu entrego mais? Eu falo bem, eu comunico bem, eu sou alegre, feliz. Só que tudo que eu visto, tudo que eu uso, não passa essa entrega. E as pessoas, elas são mais o quê? Visuais. Então, você entra com um processo e depois você entra com o que realmente está dentro de você. Mas o primeiro acesso... Eu falava umas coisas para as pessoas, ela não me ouvia, e a outra pessoa ia falar e eu ouvia. Eu falei, tá, alguma coisa errada. E aí, por que eu comecei a usar isso?
Porque quando eu casei com o melhor terno do Brasil, que é o terno do Ivan Aguilar. Só que o terno era tipo 20 pau para comprar o terno. Só que tinha uma loja na Praia do Canto que estava fechando. E estava na promoção. Não é que estava fechando porque o produto é ruim. Estava fechando porque era uma franquia e aqui dentro do estado do Espírito Santo não fazia mais sentido. Aí o que aconteceu? Eu tô lá, um amigo meu, Leandro, as roupas de marca, e eu era da favela, não sabia nem o que era marca. Rapaz, tem roupa de marca, tem tudo aqui, tudo 90%. Eu falei, mentira, isso é coisa de vendedor. Eu falei, não, é verdade. Roupa de 400, 500 reais, tá vendendo por 50. E eu falei, tá doido, 50 reais é caro pra caraca. Só que é percepção, muda o ambiente. Cada nível de expansão. E eu falei, eu vou aí. Quando eu cheguei, eu estava para casar, Luana não mente, 8 meses para casar, e eu nunca pensei seguro na época. Eu falei, cara, eu vou alugar um terno? Pô, uma grana é 1/3 do valor. Eu falei, eu compro o terno novo, uso a vida toda e está tudo bem. Quando eu olho no cantinho, tinha comprado já uns R$1.000 de roupa, um terno. Aí eu vou e coloco o terno, eu falei, caraca, cheguei a ficar com frio com o terno. Aí a mulher, não, é linha italiana, que não sei o quê, refrigerado, você chega no sol, esfria. Aí eu coloquei, eu falei, é papo de vendedor. Só que, você sabe, né, que a gente que pesquisa, a pessoa que é muito assim, né, ela quer ver o quê? Promoção. Aí quando eu olhei o terno, eu falei, 1.890. Aí eu já imaginei, com 90%, vai para 100 e pouquinho. Aí eu falei, eu vou comprar. Aí quando eu botei ela para pagar, o que aconteceu? Fui pagar. A mulher falou, deu 2.800 e pouco. Eu falei, o quê? Não, mas o terno aqui está na promoção, pô. Cadê os 90%? Ela falou, já está com 90%. Aí eu falei, o quê? Só que na época, CIA de ternos, essas brincadeiras de você comprar até essas franquias do shopping, um terno foda já era 690, mais ou menos, o mais foda de todos. Pô, para 1.800 eu pensei, esse terno custa quase 20 pau. E aí qual foi a transformação? E foi legal. Ela falou assim, mas esse terno aqui é do Ivan Aguilar. Eu falei, mas quem é Ivan Aguilar, cara? Você não sabe quem é Ivan Aguilar? E ela foi uma vendedora foda. Você não sabe quem é Ivan Aguilar? Eu falei, não sei quem é Ivan Aguilar. E aí na terceira eu falei, cara, eu não sei quem é Ivan Aguilar e não vou comprar o terno. Poxa, você não sabe quem é Ivan Aguilar? O cara que fez terno para 3 presidentes da República? Percepção de valor. Na hora, ficou barato. Olha só. Por quê? Porque agora o cara tem referência, tem estrutura. Se o cara faz terno para um presidente, então eu estou casando com o quê? Com terno de presidente, pô. Você entende? Então tudo é como você vê. Só que olha que legal, eu conto essa história. Porque o lance não é a vergonha, o lance é o que eu faço com a situação. Eu cheguei para o Ivan, passei na loja dele e falei, irmão, eu conto essa história para você. De você, assim, ele, nossa, lindão, que lindo, maravilhoso. Ai, eu sou fã da sua borracharia. E eu falei, cara, só que tem algumas coisas que não estão fazendo sentido. Porque eu uso? Não. Mas eu tive e tenho até hoje, 13 anos. Ele falou, nossa, mas a linha italiana que dura mesmo. Ai, que lindo você usar o terno. Aí eu falei, cara, só que não está fazendo sentido, eu conto a sua história e eu estou usando outra marca. Ele, não, tá doido. E aí ele me veste quase 20 mil reais e fala, agora, a partir de agora, você é embaixador na marca, patrocinado. Então, de uma coisa ruim, você faz o quê? Da dor, você transforma em quê? Oportunidade. Eu pedi? Não. Eu queria ser patrocinado? Não. Eu falei, qual é o valor que eu posso gerar para você? Porque se não fizer sentido, eu nem gosto de usar. Eu não tenho o meu estilo é diferente. Só que ele, não, você tem perfil, você tem isso. Então, são as oportunidades que passam na nossa vida que a gente consegue transformar isso em ação. Uma outra coisa que aconteceu, que é muito legal, eu faço várias mentorias, ajudo várias pessoas, e eu estava numa reunião de negócio com um grupo de advogados, um dos maiores aqui do estado do Espírito Santo, eu não posso compartilhar quem, que é muito íntimo. E aí eu sentei com aquela galera, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, velho? Uma galera milionária, rações milionárias, e eu falei, que nada, mano, se eu estou aqui, eu estou por algum motivo.
Ele sabe que eu sei que ele não sabe. O que significa isso? As coisas que eu sei, ele não sabe. E eu preencho ele. E as coisas que eu não sei, ele me preenche. Um exemplo. E aí eu comecei a mentoria. E aí eu percebi alguns gatilhos. O gatilho dele não dar atenção para os funcionários, o gatilho de vários. Só que aí, no final, ele começou a chorar na frente de todo mundo. E isso nunca tinha acontecido. E ele se emocionou. E ele falou que pediu desculpa, perdão. E aí veio uma advogada. E veio e falou bem assim, não, mas eu falo todo dia isso para ele, por que ele não muda? Aí eu criei a frase. A palavra certa no contexto errado não serve de nada. Mas a palavra certa no momento certo pode mudar uma vida. Pegou? Então, no contexto errado não vai servir de nada. Mas quando você está no contexto certo, irmão, você acerta na veia. E aí você gera a emoção, você gera o sentimento, a pessoa já está preparada emocionalmente para aquilo, você mostra para ele as dificuldades que ele tem, e aí ele fica o quê? Vulnerável. E na vulnerabilidade que nós nos tornamos mais grandes. Porque quando a gente é vulnerável na nossa dor, dependendo da pessoa que você está botando essa vulnerabilidade, você arrasa. Dependendo do lugar, o cara usa isso como um superpoder. Então, vai mudando. Conceito de borracharia, transformação, e entender que a gente só muda quando a gente muda a nossa mentalidade. Porque a vida começa a mudar assim que percebemos que a mudança começa, hein? Você não vai mudar. Quando eu percebo isso, eu consigo ter um entendimento claro e lógico para isso. Então, essa mudança de transformação foi isso. Eu queria aproveitar uma oportunidade dentro de centenas ou milhares do segmento, mudar a mentalidade. Como eu mudo a mentalidade? Com muito estudo, muito treinamento. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês estão exatamente de parabéns. Eu vou deixar um presente depois no final para vocês, incrível, que é uma coisa que anotar. Porque quando você lê um livro, o que acontece quando você lê um livro? Você absorve de 5% a 10% no máximo desse conteúdo. Mas quando você lê um livro e anota alguma coisa, você absorve 20%, 25% do conteúdo. Mas quando você lê um livro, anota e compartilha com um amigo do aprendizado, você retém 60% daquele conteúdo. Mas quando você anota, compartilha e ensina o que você aprendeu, 95% de retenção. Então, tem que ser sempre intencional para a gente mudar algumas coisas. Então, você coloca o antes e o depois para gerar essa transformação ali dentro de um contexto diferente. E tudo isso eu uso para quê, cara? Essas mudanças. Eu uso porque eu preciso conectar com pessoas. E como é que eu conecto com pessoas? Com um ambiente agradável, onde eu posso proporcionar 50% do nosso público é feminino. E todos os dias do ano, imagina você trabalhar num lugar que todos os dias do ano, sem exceção, tem elogios, tem satisfação, tem um bate-papo bacana, tem aprendizado. É incrível, é uma sensação muito boa. Então, se você pegar da dor e transformar ela em oportunidade, você tem muita coisa a oferecer dentro de uma transformação que você quer gerar para o mundo. E dentro disso, você entender que você não precisa estar sujo, você não precisa estar emocionalmente falando, tá, gente? Eu estou falando da parte agora um pouco mais profunda. A maioria das pessoas, elas não consegue chegar aos objetivos delas. Eu vou te falar o primeiro fator. Muita coisa negativa na cabeça. E você pensa, e a mente, ela é muito inteligente. Ela não sabe se você está mentindo ou falando a verdade. Por isso, quando tem um relacionamento, um casamento, e aí o marido é ciumento pra caramba, e aí a mulher está trabalhando, e aí furou um pneu, atrasou, fez alguma coisa, o que acontece? O cara fala, está me traindo, alguma coisa está acontecendo. Aí, quando nada disso era verdade, mas ela chega em casa, o cara, onde você estava? O que você está fazendo? Me fala. Aí já interroga, já gera aquela pressão, aquele clima acaba, não, só o pneu que furou. Ah, tá. Mas o sentimento ficou. E esse sentimento, sendo pensado, vai gerando transformações. Mudanças na nossa mente, vai gerando muita
muitas mudanças que as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque muito nível de pensamentos negativos na cachola. Então, não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Não existe mesmo. Eu pré-estabeleci uma coisa esse ano, ano passado, que é correr 7 quilômetros todos os dias, durante 7 meses, 7 dias. E todos os dias, ontem a gente estava naquele jantar maravilhoso na casa do Rogério, e antes de ir lá, eu falei, cara, eu tenho que correr agora. Eu tinha um delay de 38 minutos a 40 minutos ali. Eu falei, eu preciso correr agora, porque se eu não correr agora, eu não sei se eu vou chegar depois de meia-noite, aí quebrou a minha palavra. E eu vou ensinar uma parada para você. Ensinar não. Vou compartilhar uma coisa que, para mim, funciona muito bem e que, se funcionar para vocês também, show. Se não funcionar, para mim está funcionando, então é isso que vale. É o quê? Eu descobri que, para mim fazer algumas coisas, eu preciso assumir um compromisso público. Porque tem hora que eu não vou querer fazer. Tem hora que eu estou cansadão, eu estou com preguiça, entro na procrastinação, mas eu lembro que tem algumas centenas de pessoas que estão me vendo e estão esperando eu compartilhar para falar, ele está fazendo, eu vou fazer. Se ele faz, eu faço também. E aí você começa a fazer uma transformação. Então, muitas vezes, acha as pessoas que fazem você levantar a bunda da cadeira e fazer o que precisa fazer. Compartilha com essas pessoas. O ano passado, eu perdi para minha filha uns R$800, mais ou menos, 700, R$800. Ela, como que foi isso? Cara, eu estava peidando toda hora perto dela. É um mau hábito. É um mau hábito. Que homem que não peida, gente? Vocês, tá de sacanagem. E aí ela estava ouvindo. Só que o que estava acontecendo? Ela peidava perto dos outros e ria. Aí eu falei, eu estou gerando um mau hábito nela. E aí o que eu fiz? Um compromisso com ela. Qual foi o compromisso? Cada peito que eu desse, 5 conto. Perdi 700. Teve dia que eu perdi R$40 numa noitada só. Só que o que acontece? Daqui a pouco começou a acontecer uma parada muito irada. Por quê? Porque aquele tempo eu falei, cara, eu tenho que pagar. E o dia que eu paguei 40, 50, doeu. E aí eu comecei a perceber. E aí do perceber, eu comecei a ficar, antes de acontecer, vi um gatilho. E eu comecei a parar, diminuir a quase zero. Quase zero. Quase zero, quase zero. Então, o que é legal? Eu falei há 15 dias atrás que eu vou fazer marabalismo. Pegar as 3 bolinhas e fazer. E eu descobri uma parada foda pra caramba. Eu tô passando a palestra por causa do tempo, mas isso tem que contar. E aí eu comecei a pegar... O que eu faço para aprender alguma coisa? Eu vou lá no tutorial, entro no YouTube, pego o especialista, repito, até conseguir. Mas primeiro tem que conseguir na mente. E a parada era a seguinte, eu tinha que jogar a bolinha antes da cair, pegar a outra e jogar. Só isso. Esse era o treinamento. E eu fiz. E a minha mão não largava a segunda bolinha de jeito nenhum. E aí depois, no segundo dia, eu estou no 5º dia hoje. No segundo dia, soltou. E no segundo dia e meio, o que aconteceu? Eu consegui fazer 3, que era a meta. E o meu objetivo é sempre o quê? Eu nunca termino o exercício ou alguma coisa que eu quero fazer com fracasso. Eu sempre termino com sucesso. Porque o que acontece? Gero sinapses mentais positivas na minha cabeça. Ponto. E aí eu entendi um jogo, velho. A bolinha é a mente da gente, velho. Porque eu estou falando umas paradas aqui sinistras para vocês de uma forma bem legal e simples, para entrar lá dentro da alma. Mas tem pessoas que não vão fazer. Sabe por quê? Porque tem que repetir. A gente muda por 2 formas. Ou sobre forte impacto emocional ou sobre repetição. Então, eu queria compartilhar com vocês que tudo isso é um sinal de muito amor. Eu sou movido pelo amor. Eu sou movido pelas coisas maravilhosas que gera transformação. E eu acho que todo mundo que você encontra está vivendo uma experiência única, baseada nas suas plantações. Então, quem sou eu para chegar e tentar interferir se a pessoa não pedir ajuda? Quem sou eu? Então, seja gentil sempre. Porque você não sabe a treta que a pessoa está passando, qual é o problema que a pessoa está passando. Encontrei uma amiga minha aqui que foi muito legal.
E ela falou toda felizaça comigo. Pô, Leandro, que irado. Caraca, eu tô até me emocionando aqui agora. Você falou lá naquele dia comigo, das 3 bases do ano passado, que você ia palestrar esse ano. E não tinha subido no palco, não tinha feito nada. E estava aqui por quê? Porque mentalmente já estava acontecendo. Mentalmente eu já estava compartilhando, já estava sendo grato a Deus pela oportunidade. Então é isso. Quando a gente percebe essa linha de pensamento, a gente consegue transformar. Então aqui é a primeira borracharia no mundo dentro de um shopping, projeto ao vivo, mentalmente. Bota a fotinha lá, começa a desejar, acontece. E aí a gente vai mudando. Todo mundo, inauguração, festejar. E eu não consigo fazer nada sozinho, né? Porque tem pessoas e tem pessoas. E uma outra frase, que eu sempre viajo nas frases, eu sou um louco viajante, mas a diferença do louco por... é só o resultado, né? Então, no processo da expansão da minha mente, percebi que o conjunto de besteiras que vivi, das quedas que tomei e das perdas que sofri, isso tudo me fez me tornar quem eu sou hoje. Então, galera, tudo que vocês estão vivendo, cara, eu sou vindo de uma família que é destruída psicologicamente, com alcoolismo, com bebida, com traição, com tudo isso. E eu nunca dei um tapa na minha filha. É diferente. Eu pego a dor e transformo isso em potência. Cada um tem um motivo de dor aqui. Pega essa dor e transforma isso em realizações grandiosas. Mudanças que podem gerar transformações muito grandes. Porque eu entendi que minha missão não é consertar pneu. Minha missão é ajudar a movimentar o mundo. Quando você muda o valor, muda tudo. Tudo. Estar aqui com vocês hoje é um desfrute total. Tem palestrante que... não aqui, mas tem palestrante que... eu já aconteceu isso várias vezes comigo, o coração fica batendo, a mão fica tudo... Eu falei, você tá doido, velho? Eu vivo isso todo dia. Liguei para o Rogério, eu falei, meu irmão, vamos correr, o 7K. Porra, aconteceu um probleminha aqui, tô aí na porta da sua casa. Eu moro em Jardim Camburi, estava lá na porta da sua casa, já mandei foto para ele. Pô, então vou descer. Desceu, corremos, eu corri os 10, ele correu os 7... e estamos felizaço, por quê? Porque a movimentação do corpo, ele conta muito. A saúde mental, ela conta muito. A saúde do relacionamento, ela conta muito. Então, você nunca subestime as pequenas ações constantes na direção dos seus sonhos. Bom, pequenas ações constantes, pequenas todos os dias na direção do seu sonho. Essa plantação. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu queria gerar uma parada maneiraça para vocês. Eu acho que vai gerar emoção. Vai gerar emoção em mim, eu vou me emocionar, e faz parte, eu adoro me emocionar. De verdade, adoro mesmo, mas eu tenho só mais um tempinho e eu quero compartilhar. Mas isso eu vou falar para vocês. Estava eu descendo do apartamento, a gente trocou de apartamento, pegamos um apartamento do sonho, de frente para o mar, coisa luxo. Eu mereço cada centímetro daquilo ali, mas eu também merecia onde eu morava, eu era feliz, e aonde eu morava, em casa, que eu dormia no sofá todos os dias, o ano todo, então eu era grato pelo aquilo. E aí a gente desmontou aqueles guarda-roupa que você desmonta, não consegue montar nunca mais. E aí choveu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e cada dia que eu ia passando, eu ia percebendo que o MDF estava mais expandido. E aí eu criei essa frase: conhecimento é igual ao MDF. Quanto mais você molha, mais expande. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Conhecimento. Gerando valor, aprendendo. E quanto mais você molha, mais expande. E a diferença do sucesso para o fracasso está onde, Rogério? Na atitude, mano. É a atitude que a gente está... ou tem que fazer. Um amigo meu falou, nossa, você não está com receio de subir no palco para 1000 pessoas? Eu não estou vendo 1000 pessoas. Eu estou recebendo essa energia de 1000 pessoas. É tudo como é que você ressignifica. E eu vou passar aqui só para... eu quero finalizar dessa forma. Não vou passar... eu achei que eu ia ter um tempinho maior, mas qual é a sua transformação? Não existe isso, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Vocês não sabem como é que eu vibro, como é que eu fico feliz pela oportunidade que o papai me deu de gerar algumas transformações e ser um veículo de motivação ou de motivo para as pessoas fazerem também. Isso é muito legal, muito legal. Eu, minha filhota, ensino para ela várias coisas legais e ninguém vive ou faz nada sozinho. Então, obrigado, amor, por você fazer parte disso, por você engrandecer minha vida, por você pegar e preencher esse lado que não é tão
correto no sentido de padrão, sou meio doido mesmo, gosto de criar, e ela me puxa muitas vezes para me botar na direção. Então a gente molda ali um casal que tem problemas, mas a gente pega esses problemas e tira de letra. E eu vou finalizar, depois desse aqui, eu quero compartilhar um sentimento, agradecer também, nós temos um podcast, Enjoycast, o maior podcast de empreendedorismo aqui dentro do estado do Espírito Santo, e ali eu aprendo tanto também, porque eu estou com pessoas incríveis todas as terças-feiras ao vivo, e, pô, se eu tenho aquelas pessoas maravilhosas na minha mesa, você acha que eu não vou perguntar? Eu vou aprender com força da melhor forma possível. Vou passar essa aqui, e aí eu vou compartilhar com você para a gente terminar. Eu vou falar que a parte mais importante de tudo que vocês vão viver aqui hoje é o amor que vocês vão entregar por qualquer coisa que vocês façam. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida, porque o melhor amor que eu tenho, o melhor sentimento que eu tenho é viver cada momento da melhor forma possível com as pessoas que eu amo. E uma das pessoas que eu amo são a minha família. Porque a família não é só do sangue, é a família das pessoas que estão em volta de você, mas eu me divirto porque eu sou uma criança grande. Nunca perca a criança que está dentro de você. E eu vou compartilhar dessa maneira. Que é uma outra frase que eu criei também, porque eu estava no momento mais incrível da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a chorar. E eu vou chorar, não tem problema não. Mas eu comecei a me emocionar. Baixa só um pouquinho. E eu comecei a me emocionar. E eu percebi que aquela emoção que eu estava sentindo, dinheiro não pagava. Eu falei, então para que tanto dinheiro? E eu percebi que o meu tempo era a coisa mais importante que eu tinha para as pessoas que valia a pena. E eu queria compartilhar uma poesia com vocês que é assim: Oi, saudarei esse dia com amor no coração, pois hoje o amor é o maior segredo de todas as aventuras. O músculo pode partir o escudo até destruir a vida, mas apenas os poderes invisíveis do amor pode abrir o coração do homem. Até dominar essa arte, não serei mais que mascote na feira. Farei do amor minha maior arma. E ninguém que me enfrentará poderá se defender dessa força. Pode opor meu raciocínio, desconfiar das minhas apregações, pode rejeitar meus trajes, pode suspeitar dos meus negócios. Contudo, meu amor elevará tudo. Mas como farei? Saudarei todas as coisas com amor e renascerei. Amarei o sol, porque aquece meus ossos, mas não obstante, amarei a chuva, porque ela purifica meu espírito. Amarei a luz, porque me mostra o caminho, mas não obstante, amarei a escuridão, porque me faz ver as estrelas. Eu receberei a felicidade, porque ela engrandece meu coração, mas não obstante, eu tolerarei a tristeza, porque ela abre a minha alma. Eu receberei os prêmios, porque são minhas conquistas, mas não obstante, receberei os bons grados, os desafios, porque eles elevam meu espírito. Mas como falarei? Enaltecerei meus inimigos, eles se tornarão meus amigos. Encorajarei meus amigos, eles se tornarão meus irmãos. Cavarei fundo, buscando uma razão para aplaudir. E eu jamais arranjarei justificativa para maldizer, pois quando tentado a criticar, morderei a língua. Mas quando me decidir elogiar alguém, eu falarei alto, acima dos tetos. Não é assim que toda música é falada do louvor pelo seu Criador? Mas como reagirei às reações dos outros? Com amor. Pois o amor é meu escudo para repelir a seta do ódio e a lança da ira. Os encorajamentos se chocarão contra esse novo escudo e se tornarão como chuva mais branda. Mas como falarei com os outros? De apenas um modo, em silêncio, e para mim mesmo direi: eu amo você. Embora ditas em silêncio, essas palavras brilharão em meus olhos, desenrugarão a minha fronte, trarão um sorriso em meus lábios e ecoarão a minha voz. E quem dirá o meu coração quando o seu coração sente amor? Mas acima de tudo eu amarei a mim mesmo,
Pois quando eu fizer, zelosamente inspecionarei todas as coisas que entraram no meu corpo, na minha mente, na minha alma e no meu coração. Jamais permitirei que meu corpo seja traído para o mal e desespero, mas cuidarei dele com receio e moderação. Jamais permitirei que a minha alma se torne complacente e satisfeita, mas haverei de alimentá-la com meditação e oração. Jamais permitirei que meu coração se mesquinhe e padeça, mas compartilhá-lo-ei, e ele crescerá a terra. Mas que todas essas coisas aconteçam apenas segundo a vossa vontade. Sou uma pequena uva compondo uma vinha, mas me fizesse diferente de todas as outras. Deve haver um lugar especial para mim e para todos vocês, porque eu só encontro essa paz, esse amor, quando eu percebo que todo jogo que a gente faz é para uma outra pessoa. Tudo o que a gente está fazendo aqui nesse exato momento é para uma outra pessoa, porque você evoluindo, você traz outras pessoas junto com você. Evoluindo, você consegue finalizar um ciclo, você consegue dar uma condição melhor. Evoluindo, você consegue compartilhar momentos incríveis. E eu vou te falar uma coisa: eu não quero viver no momento e na quantidade que meu coração bate, mas eu quero viver momentos que me tirem o fôlego, porque eu só queria ser alguém. Eu só queria ser alguém. E quando eu entendi que tudo pode acontecer a partir do momento que a gente se conecta com Ele, a gente entende que esse sentimento maravilhoso, um sentimento que avassala, que arranca de tudo de uma forma que você não consegue entender, você vai entender que é Ele. E você vai entender que todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo todos iguais. Muitos estão muito ricos, outros muito pobres e muitos no meio dessa jornada. Mas todos nós somos sem teto na busca da nossa casa. E a gente só consegue a nossa casa quando a gente consegue achar o Espírito Santo de Deus. Porque eu só queria ser alguém. Eu só queria ser alguém. E Deus fez infinitamente mais do que tudo que eu pedi ou pensei, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não é em mim, não é em você, é em nós. Todos nós temos esse poder. E eu queria compartilhar com vocês que está aqui, no evento desse, maravilhoso, só engrandece a nossa vida. Muito obrigado por esse momento maravilhoso!